Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia para quem está assistindo isso de dia, boa tarde, boa noite para quem for ver isso de noite, né? Continuando então a nossa aula, que é imunidades contra os micro-organismos, na semana passada a gente gravou um vídeo sobre, que foi a aula 1, né? A gente está vendo aqui na tela que é a aula 2. A aula 1 justamente a gente falou sobre as bactérias extracelulares, como que acontecia os mecanismos efetores para as bactérias extracelulares, os mecanismos imunológicos para tentar resolver o problema das infecções das bactérias extracelulares. Hoje, na aula de hoje, a gente vai discutir como funciona essa resposta imune e também a gente vai ver alguns mecanismos de evasão de bactérias intracelulares. E aí a gente vai fazer o total de 5 aulas, né? Então a gente começou falando das bactérias extracelulares, hoje de intra. Próxima aula, que eu pretendo fazer pelo menos uma aula por semana para a gente conseguir pelo menos terminar essa parte de imunidade contra os micro-organismos. Então vamos lá, a gente começou com a extracelular. Intracelular, a próxima eu quero fazer sobre os fungos, depois imunidade contra os vírus e finalizando contra os eumintos, né, que são os parasitas. Aí a gente tem tanto os parasitas protozoários, que não são, que são microscópicos, quanto os parasitas que são os multicelulares, como os eumintos. Bom, como eu sempre falo, né, eu não vou deixar aqui o meu rosto gravando, porque o que importa são as figuras que eu preparei para vocês nos slides, então eu só vou no programa desabilitar a gravação do meu rosto para que a gente possa ver com mais clareza, né, em toda a amplitude do slide, os desenhos que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês aproveitem essa aula. Então, coisas desses segundos. Aí, vamos lá, aqui o webcam. Desativar, pronto. Bom, imunidade contra micro-organismos, né? Falando hoje, basicamente, de bactérias intracelulares. Essa é a nossa aulinha 2. Então, quando a gente fala, gente, de bactérias intracelulares, a gente lembra o que? Olha o nome, intracelular. Então a gente meio que imagina que a bactéria ela viva dentro de alguma célula. Então são aquelas que são ingeridas por macrófagos. Sabemos que em infecções nós temos a presença das células fagocitárias, né, que vão lá para tentar limpar aquela infecção, mas aí quando você fagocita, quando o macrófago vai lá e come a bactéria, ela acaba achando uma estratégia de viver dentro desse macrófago, por exemplo, né? E não só de macrófago, existem outras células que são infectadas por essas intracelulares, que a gente vai ver também. Mas quando a célula ela fica dentro, a célula bacteriana, né, dentro de uma célula nossa, o que acontece? Essa célula ela encontra um nicho, um local, onde vai ser inacessível aos anticorpos. E se ela está inacessível aos anticorpos, que jeito que a gente vai ter que usar para tentar eliminar essas bactérias que estão dentro? Então, eu tenho que dar um jeito de matar aquela célula que está infectada. Porque pensa comigo, gente, quando um micro-organismo ele entra em uma célula nossa, uma célula do indivíduo, seja um macrófago ou seja uma outra célula, nas infecções virais, por exemplo, que vírus obrigatoriamente são intracelulares, não tem como a gente tirar essa célula de dentro ou o vírus ou essa célula que está fazendo a infecção, no caso da bactéria intracelular. Porque não dá para tirar. Então, qual que é o mecanismo que a gente tem que fazer? É eliminar aquela célula infectada. Então, a eliminação da infecção por bactéria intracelular vai requerer o quê? O mecanismo da imunidade mediada por célula, já que as intracelulares estão meio que protegidinhas dentro da célula, fazendo o processo infeccioso, se replicando, etc e tal. Deixa eu pegar aqui uma caneta, que eu sempre gosto de ir marcando, né? Deixa eu ver. Aí, foi. Então, a maioria das bactérias intracelulares não infecta células não fagocitárias. Então, geralmente elas infectam quem? Os macrófagos. Mas a gente também tem casos de bactérias que infectam outras células que não são as fagocíticas. Então, eu temos, por exemplo, né, espécies de Rickettsia que infectam células endoteliais. A Rickettsia é um gênero de bactéria que é carregada por carrapatos, pulgas, piolho. É uma bactéria gram-negativa e ela causa o tifo. E uma outra também, outra bactéria, que também ela é intracelular e que não necessariamente infecta o macrófago, é a clamídia. A clamídia ela é transmitida por contato sexual e são intracelulares gram-negativos.
Essas bactérias, então, o mecanismo para eliminar elas, então o que a gente tem que fazer? A morte da célula infectada. Então, com isso, vamos ver então quais são esses mecanismos imunológicos contra essas bactérias intracelulares. Então, os mecanismos, eles começam sempre como, né? Pela imunidade inata, né, gente? A gente já vem comentando sobre isso sempre, né? A aula de imunidade inata já está gravada aqui há um tempão. Então, nós temos mecanismos que tentam, pelo menos, resolver as infecções de início. E para essas bactérias intracelulares, o que a gente tem? Nós temos os fagócitos, que a gente viu já no comecinho ali, né? Que parece que não dá muito jeito, a bactéria intracelular faz o processo infeccioso, o macrófago vai, fagocita, e aí a danada fica vivendo dentro do macrófago. Mas, enfim, né? A gente sabe que para fazer a fagocitose, os fagócitos profissionais, então, são os neutrófilos, como a gente vê aqui, e os macrófagos. Eles possuem receptores de reconhecimento de PAMP, né, que é o padrão molecular associado ao patógeno, faz esse reconhecimento, fagocita o micro-organismo e, normalmente, o que teria que acontecer após a fagocitose? Temos 3 mecanismos microbicidas, que a gente falou bastante isso na aula anterior, de bactéria extracelular. Tanto é que hoje eu não vou entrar no mérito nem ficar mostrando slides como que acontece a morte intracelularmente do micro-organismo que foi fagocitado. Mas só para a gente relembrar, nós temos 3 mecanismos. Quando o macrófago, por exemplo, ou o neutrófilo fagocita um micro-organismo, o que acontece lá dentro, né? Eu tenho lá o fagossomo, aí a partir daí eu tenho a ligação do lisossomo a esse fagossomo, formando então o fagolisossomo. E esse fagolisossomo existem 3 mecanismos. Primeiro, as enzimas lisossomais, que funcionam num pH mais ácido, e aí elas começam a degradar os componentes desse micro-organismo. Temos também as espécies reativas de oxigênio e também temos o óxido nítrico. Então, esses são os 3 mecanismos microbicidas que encontramos onde? Nos fagócitos. Beleza? De imunidade inata ainda, a gente também tem as células NK, que são as células natural killer, e as células que são chamadas de células ILCs do tipo 1, que é célula linfóide inata do tipo 1. A gente tem lá célula linfóide inata tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que eu discuti essas células lá na aula de introdução à imunologia. Quando a gente começa a falar de resposta imune inata, eu falo um pouquinho mais sobre essas células. São células relativamente novas na imunologia, elas foram descobertas em 2010 e a partir daí a gente vem estudando cada vez mais esse tipo de resposta das ILCs. Bom, falando um pouquinho da NK muito rapidamente também, né, gente, sem entrar em muitos detalhes, as bactérias intracelulares induzem então a expressão de ligantes ativadores de células NK nos macrófagos, como a gente vê aqui esse roxinho, nos macrófagos infectados. Esses macrófagos, por sua vez, passam a produzir então IL-12 e IL-15. Essas citocinas, o que elas fazem com... Vocês estão vendo que a citocina aqui, olha essa flechinha rosa, está sendo direcionado para onde a citocina? Para a célula NK. As células NK, então, estimuladas por essas citocinas, passam a produzir outra citocina, que é o interferon gama. E a gente já sabe que o interferon gama acaba sendo uma citocina de ativação de macrófago. Então, o macrófago ele fica mais potente no seu papel, que é o papel de destruir aquilo que ele fagocitou. Porém, o que pode acontecer, né, gente? Então, vejam, se o interferon ele está fornecido, nesse caso, pela NK, pela natural killer, que está vindo aqui para o fagócito, vai deixar o fagócito mais potente, produzir mais espécies reativas de oxigênio, mais óxido nítrico, mais enzimas lisossomais. E isso que é a ativação do macrófago, ele passa a apresentar mais MHC de classe 2. Então, esse macrófago ativado, ele consegue degradar melhor os micro-organismos que foram ingeridos e ainda estão onde? Dentro do vacúolo. Mas como eu falei, a gente vai ver lá para frente os mecanismos de evasão das intracelulares e isso vai funcionar bem para quem, né? Para as bactérias que ainda estão dentro do vacúolo, dentro do fagossomo, dentro do fagolisossomo. Porque existem mecanismos que a gente vai ver mais para frente
essas bactérias intracelulares conseguem evadir disso aí. O outro mecanismo, né, gente, desse mecanismo inato, são justamente essas células linfóides inatas do tipo 1, ou, falando apenas pela sigla, ILC1. Essas ILCs, gente, elas espelham as funções das células TCD4. No caso da ILC1, ela espelha a TH1, ou seja, se ela espelha, vamos pensar assim, ela deve ter um mecanismo de ação muito parecido com a célula TH1. Já a ILC2, ela se parece um pouco, né, na produção de citocinas com a TH2, e a ILC3, ela espelha um pouco a resposta à TH17. Mas hoje, como a gente está falando de intracelular, e eu já falei um pouco de mais de detalhe dessas ILCs em outra aula, então hoje a gente vai falar só que, como a ILC1 ela espelha a TH1, e se a gente lembrar da aula de TH1 lá do passado, que também já está aqui no canal, é uma célula que produz o quê? Interferon gama. E como a gente já viu, inclusive hoje no slide anterior, o que é que o interferon gama faz? Quando esse interferon gama está sendo fornecido para um macrófago, por exemplo, esse interferon gama vai potencializar o macrófago, deixando ele mais potente em matar o micro-organismo que foi fagocitado. Então esse é o papel da ILC1, produção de interferon gama e ativando esse macrófago. Tudo isso é resposta o quê? Inata, né? É aquela resposta mais precoce na tentativa de segurar a infecção até os mecanismos adaptativos ficarem prontos. E como a gente falou antes, para a gente não esquecer, como a bactéria intracelular ela está dentro de alguma célula do hospedeiro, a ação dos anticorpos não acaba sendo tão eficiente. Então a gente acaba precisando do quê, né? Uma imunidade, que é a imunidade mediada por célula. Então, ó, a imunidade inata não consegue erradicar essas infecções, mas dá já uma ajuda ali no começo da infecção. A erradicação vai requerer o que, então? A resposta mediada por células. Como a gente vê aqui, ó, uma célula dendrítica vai lá no linfonodo, ativar o linfócito T, e esse linfócito T vai polarizar para alguma coisa, né? Para TH1, TH2 ou TH17. Como é intracelular, vocês já sabem, ou pelo menos deveriam saber, que essa resposta vai tender para uma resposta do tipo TH1. Então, os mecanismos da resposta celular funcionam como? Deixa eu só beber um gole d'água. Então, qual que é o cenário, né? Pense então que a dendrítica, que é a célula apresentadora de antígeno que vai tirar a célula T do seu estado de naive, de virgindade, ela migra para onde? Para o linfonodo drenante mais próximo onde está rolando a infecção. Chegando lá, a célula dendrítica, como a gente já sabe também, ela carrega, né, o micro-organismo processado no seu MHC aqui, ó. Nesse caso aqui é o MHC de classe 2. Se o MHC é de classe 2, essa célula só pode ser uma célula TCD4, uma célula T auxiliar. A gente sabe que a dendrítica é a célula que também ativa a célula T citotóxica, que é a célula TCD8. Porém, o MHC que a dendrítica faz isso é o MHC de classe 1. Já falamos isso também na aula de ativação de linfócito TCD8 aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Então o que acontece, né? Quando a dendrítica, que é a apresentadora de antígeno, chega no linfonodo, encontra a célula T certa. E por que eu falo certa? Porque o TCR, gente, o TCR é que nem o anticorpo, né? Ele tem uma região variável que é específica para esse peptídeo que a célula dendrítica tá levando. Então, quando a dendrítica chega no linfonodo, não é a primeira célula T que ativa. Vai ser a célula T específica que vai ter a região variável que vai conhecer aquele peptídeo que a dendrítica está apresentando. Bom, aí ele faz o quê? Dá o primeiro sinal, né? Esse primeiro sinal já é para começar a célula T ficar um pouco diferente. Quando a célula T recebe esse primeiro sinal, ela passa a expressar uma molécula que é o CD40L, que é esse L é de ligante, que é o ligante do CD40. Essa ligação do CD40L com CD40 vai fazer que a minha célula dendrítica se estimule a produzir mais molécula coestimuladora, que nesse caso é o B7. Tem o B7.1 e o B7.2. Esse B7, então, vai ser o responsável por fazer, então, o segundo sinal de ativação do linfócito T.
Então, o primeiro sinal, olha a setinha aqui para dentro, ó. Primeiro sinal de ativação de quem? Do T. Foi o MHC ligando ao TCR. O segundo sinal, então, é o B7 se ligando ao CD28. Segundo sinal para ativar as células T. E o terceiro sinal são as citocinas. Então, no caso de resposta TH1, né? A gente está vendo a resposta TH1. A citocina que vai levar para esse perfil de diferenciação ou de polarização para TH1 vai ser a citocina IL-12 ou interleucina 12. Quando a célula T, então, ela recebe os três sinais, ela desfaz a ligação com a dendrítica, essa célula prolifera, passa a produzir IL-2 para proliferar mais ainda, e ela mesma usa a IL-2 que ela está produzindo como fator autócrino, né? Ela usa essa IL-2 para proliferar. E essa célula, então, ela passa a ser uma célula já diferenciada, que é a célula TH1. Então, a célula TH1, lembrem que esse H, gente, se é uma célula TCD4, ela é auxiliar. Né? Se é CD8, é citotóxica. A auxiliar, esse H vem disso, do inglês, helper. A T helper, uma T auxiliadora, auxiliar, e do tipo 1. Essa célula TH1, a citocina de prevalência dessa resposta que a célula TH1 produz, vai ser também qual citocina? Aquela que a gente já conhece, né? O interferon gama. E o que essa célula TH1 interferon gama vai fazer? Pensa comigo, gente. Então, no processo de infecção, as respostas prematuras, as precoces, são as respostas inatas, como a gente já viu aqui. Então, tem lá os fagócitos, tem a NK, tem as ILCs do tipo 1. E aí, em respostas mais tardias, eu tenho uma resposta adaptativa. E ela é mais tardia por quê, né? Porque demora para você ativar uma resposta de celular, para ativar as células T. Porque a dendrítica tem que ir até o linfonodo, achar a célula T certa, que tem um TCR específico para aquele peptídeo que ela está levando. A partir disso, então ela ativa a célula T, se diferencia em TH1, prolifera, então demora aí uns 7, 8 dias para a gente ter células TH1 funcionais. Quando essa célula está pronta, ela vai para o local da infecção começar a trabalhar. Então ela encontra, por exemplo, os macrófagos, e já que é uma célula que é produtora de interferon gama, juntamente com a ligação do CD40 e o CD40L, isso vai deixar o macrófago ativado, e para aquelas bactérias que estão no vacúolo, o macrófago ficando mais ativado, produzindo mais espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e as enzimas lisossomais, e isso faz com que essa célula, então, o macrófago, destrua o que está dentro do vacúolo. Porém, a gente sabe que existem mecanismos, existem bactérias que escapam do vacúolo, né? Ou fazem com que, por exemplo, o fagolisossomo não se junte ao lisossomo para formar o fagossomo não se junte ao lisossomo para formar o fagolisossomo, ou essas bactérias escapam para o citoplasma. Então, como é que a gente resolve essa infecção de uma bactéria que escapou para o citosol e está aqui de boa se multiplicando lá? Então, aí eu tenho que usar a outra resposta celular, que aí no caso são as células T CD8, certo? Então, a gente usa a TH1 para tentar destruir as bactérias que estão ainda dentro do vacúolo, porque aí vou ter o interferon e o interferon ativa esse macrófago. Mas no caso daquelas bactérias que já escaparam para o citosol, o que tem que ser feito? A morte desse fagócito. Matando o macrófago, a bactéria morre junto. Então eu tenho aqui um linfócito T citotóxico, que é uma célula TCD8, e essa célula TCD8, então, ela libera perforinas e granzimas, as perforinas vão fazer poros, né, na membrana da célula, a granzima entra e leva essa célula ao processo de apoptose do macrófago infectado. E, consequentemente, então, eu tenho o quê? A destruição desse macrófago com as bactérias que estão fazendo a infecção lá dentro. Ou seja, eu tenho uma cooperação entre célula TCD4, auxiliar, e a TCD8 citotóxica contra esses micro-organismos intracelulares. Outra resposta, gente, para essas intracelulares é a formação de granulomas.
Isso dependendo de onde há infecção, não são para todas, tá? Dependendo de onde há infecção, você pode ter a formação de granuloma, como no pulmão, por exemplo. Então você pode, por exemplo, inalar o Mycobacterium tuberculosis, ele vai lá para os alvéolos pulmonares e começa o processo de geração da doença ali. Quando eu tenho células imunológicas, né, as residentes imunológicas ali no pulmão, elas reconhecem a presença desse micobactério lá no pulmão, eu vou começar a formar, então, o que? Esse granuloma, né, para tentar conter esse micro-organismo. Então, o granuloma é uma tentativa que o nosso organismo tem de conter essa infecção, mas também causa lesão tecidual e dano funcional. Por quê? Porque tem fibrose. E esse tecido fibrosado acaba diminuindo a função ali do pulmão, por exemplo. Esse granuloma, inclusive, eu discuto ele um pouco mais na nossa aula, que também já está aqui no canal, de hipersensibilidade do tipo 4. Mas vamos ver aqui rapidinho, gente. Ó. Então, ao inalar o Mycobacterium tuberculosis, o que vai acontecer? No pulmão desse indivíduo que fez a inalação, eu vou ter uma resposta imunológica. Essa resposta vai ser justamente, ser também a formação do quê? Do granuloma. E se a gente olhar aqui esse granuloma, eu tenho algumas células, né? Formando isso no pulmão. Então eu tenho, por exemplo, os fibroblastos, né, que estão se aglomerando para tentar, né, como eu não falei que é uma tentativa de conter a infecção, estão se aglomerando ali para você não deixar a infecção sair dali. Eu tenho células epitelioides, como a gente vê aqui, deixa eu só apagar, que eu vou riscando, vai ficando feio o slide, né? Células epitelioides. Células epitelioides, gente, nada mais são do que macrófagos com aumento das organelas do citoplasma. E no corte histológico, a célula epitelioide, né? Por que ela tem esse nome? Porque no corte histológico ela lembra células epiteliais cutâneas. E esses macrófagos, eles podem se fusionar com outras células, com outros macrófagos, ou células T que chegam mais tardiamente, formando o que então, né? As células gigantes, que a gente também pode chamar de células de Langerhans. Teve um trabalho que agora que eu lembrei que eu publiquei em colaboração com o pessoal lá em, quando foi isso? 2005, faz tempo já. E nesse trabalho a gente trabalhava com a célula B1. Eu trabalho com essa célula até hoje, na verdade, no laboratório, né? E lá, o que a gente fez na época? A gente pegou lamínula de vidro, sabe lamínula, gente? Sabe, como é que fala? Lâmina de microscopia. Essa lâmina de microscopia, a gente coloca a lamínula por cima, que é aquela quadradinha. Você que é aluno da área da saúde, provavelmente em alguma aula prática já deve ter visto uma lâmina preparada. Mas e o que a gente fazia? Pegava a lâmina de vidro, só que ela não é quadradinha, ela é redonda e é menor, mais ou menos o tamanho de uma unha, redondinha. E a gente implantava essa lâmina dentro do subcutâneo, no dorso do animal, nas costas do animal. E aí, depois a gente injetava a célula B1, que estava marcada com timidina triciada, na cavidade peritoneal, porque a célula B1, ela vive na cavidade peritoneal de camundongos. E a gente queria ver se a B1, ela migrava para o foco inflamatório. Então, por quê? Uma lamínula de vidro no subcutâneo do camundongo ia gerar o quê? Um processo inflamatório ali. Será que depois de um tempo eu tinha a presença de célula B1 formando esse granuloma, formando essas células gigantes? E a gente mostrou que sim. Tem um trabalho publicado, depois se eu lembrar, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem o trabalho, caso alguém queira ler. Eu coloco ali o link do PubMed, vocês vão lá e dão uma lida no trabalho. E a gente viu que essas células gigantes na nossa lamínula, depois de um tempo, a gente tirou a lamínula, corou ela, fez algumas colorações para microscopia de fluorescência, inclusive, e confocal, e a gente mostrou que sim, a célula B1 ela faz parte do granuloma, pelo menos de camundongo, porque a gente viu que como ela estava marcada, né, ela foi da cavidade peritoneal e foi para o foco inflamatório inespecífico, ela grudou na lamínula. Bom, mas aí depois vocês leem esse trabalho que é um trabalho bem interessante. Bom, bora ver então alguns mecanismos de evasão imunológica pelas bactérias intracelulares? Bom, estávamos falando de quem, né? Da tuberculose, do Mycobacterium tuberculose. Vamos dar o primeiro exemplo
desse micro-organismo, então. Olha aqui o título do slide, ó, escape das respostas do macrófago. Então, no caso do Mycobacterium tuberculosis, ele inibe a formação do fagolizossomo. Bora ver como é que isso acontece? Então, eu tenho aqui um macrófago, ó, que está no processo de fagocitose, né? Lembre que ele tem os receptores de reconhecimento de PAMP, que liga no PAMP aqui do micro-organismo e ele fagocita. Só que quando ele fagocita, olha o que acontece, ó. Após a fagocitose, a coronina 1 ela é recrutada para o fagossomo de micobactérias vivas. Tem que deixar claro que é vivo, porque foi feito um experimento que foi publicado, inclusive, quando é feito com micobactéria morta, aquecida, por exemplo, esse processo não acontece. Então são micobactérias vivas. Então, a coronina 1 ela interage com a quitina e está envolvida na motilidade de célula, fagocitose, pinocitose. Então é algo normal da nossa célula, está presente principalmente nos nossos leucócitos. E uma vez internalizada, as micobactérias bloqueiam ativamente a fusão do fagossomo com o lisossomo. Né? Por quê? Porque essa coronina 1 ela ativa a calcineurina, resultando no bloqueio da fusão do lisossomo ao fagossomo. Olha aqui, ó, bloqueia a fusão do lisossomo com o fagossomo. Botei até um X aqui para dizer que não, a coronina 1 é esse laranjinha aqui, ó. Certo? Então ela impede, ela recruta a calcineurina e aí impede o bloqueio, a ligação do lisossomo ao fagossomo. Com isso, vai impedir também a degradação do bacilo que fica se replicando onde? Dentro do vacúolo. Então, permite que as micobactérias sobrevivam de maneira intracelular. Interessante isso, né? É interessante todo o processo, mas isso não é nada bom para nós, seres humanos. E desse jeito, a bactéria consegue fazer o quê, né? Proliferar e o sistema imune não consegue resolver direito ali o processo infeccioso. Uma outra bactéria interessante é a Listeria monocytogenes. E aqui, como a gente vai ver, ó, como está no slide, ó, rompimento da membrana do fagossomo. Então, a Listeria monocytogenes, gente, é uma bactéria que está presente quando contaminado em alimentos lácteos. Então, em leite, coalhada, queijo, requeijão, que esteja contaminado, quando o indivíduo come, essa bactéria então vai para o intestino. Lá no intestino ela consegue atravessar o epitélio intestinal, ali os enterócitos. O macrófago fagocita, porém isso migra para os linfonodos drenantes mesentéricos ali, que vai se disseminar para fígado e baço, e pode ter uma disseminação ainda para as meninges e para a placenta. Então, se a mulher está grávida, pode levar ao abortamento do feto e levar a meningite. E existe uma porcentagem de 30% de morte que essas bactérias podem levar em indivíduos que se alimentaram com alimentos lácteos contaminados. Então, como é que funciona isso, né? Então, a listéria, ao ser fagocitada pelo macrófago, o que a gente espera, né? Que exista uma destruição desse micro-organismo aqui dentro desse fagócito, porque vai juntar o lisossomo, formando o fagolisossomo. Porém, essa bactéria, ela tem uma enzima que é chamada de listeriolizina, O, aqui, ó, ou simplesmente LLO, que rompe a membrana do fagossomo e permite que as bactérias escapem para onde? Para o citoplasma. Aí a tal da listéria, ela fica livre, formosa, bela, linda, maravilhosa, se multiplicando aonde? No citosol. E isso é uma coisa que não é muito legal, né? E aí ela consegue se proliferar. Então, esse é mais um exemplo de mecanismo de escape ou de evasão da resposta imunológica. Vamos ver mais um? A outra bactéria é a Neisseria gonorrhoeae. Então, essa Neisseria, ela é um diplococo, né, gram-negativo, é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, responsável pela gonorreia. E essa célula, ela tem alguns mecanismos de evasão. Alguns já estão aqui presentes no slide, ó. Os outros, eu vou clicando, a gente vai vendo, ó. Então, vamos começar daqui, ó. Existem genes da pilina. A pilina é uma proteína para fazer o pili bacteriano, né? Que sofrem mutação e podem produzir até 106 moléculas de pilina diferentes. E isso evita que os anticorpos se liguem, né? Porque toda hora a pilina tá de um jeito, gente. E o anticorpo, que é altamente específico, como é que vai grudar ali?
né, para ir bloqueando a infecção. Além disso, o que a gente tem? Ó? Na resposta de anticorpo, a IgA, ela produz uma enzima que degrada a IgA. Então, vai degradando a IgA, também não tem como você correr ali com o processo de defesa do organismo via IgA, porque a bactéria ela faz isso. Essa bactéria também, ela pode produzir o quê, né? Sialilação, que são alterações nos oligosacarídeos de superfície, e isso evita o quê? A ligação de anticorpos. Outro processo, essa bactéria também faz mutação antigênica. Então, você produziu anticorpo, digamos que o anticorpo até vai conseguir ligar na bactéria, porém, o anticorpo que é específico para esse tipo de epítopo aqui na bactéria, ó, tá vendo que é um epítopo mais arredondado? Como a bactéria sofreu mutação, esse epítopo está diferente. O epítopo diferente, o anticorpo não tem onde ligar, já que ele é altamente específico, não é? É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui com a pilina. Deixa eu apagar isso aqui. E um outro mecanismo é justamente essa bactéria, ela libera o seu antígeno. Olha aqui que loucura isso, liberação do antígeno da superfície da bactéria em forma de bolha de membrana. Ó. Soltou aqui, o anticorpo vai grudar? Vai, mas gruda nessa bolinha e meio que vai saturando os anticorpos, levando a sobrevivência dessa bactéria. Eu acho que eu não falei, né? A Neisseria, gente, após a adesão no epitélio, ela se replica e forma pequenas colônias. E por que ela está aqui, né? Porque ela é intracelular, ela é uma intracelular facultativa. Porque como ela vai atravessar a barreira epitelial por transcitose, né, que é aquele mecanismo que atravessa por dentro da célula, ela também se multiplica nos vacúolos intracelulares. Ou seja, quando ela coloniza o epitélio, ela faz transcitose através da barreira epitelial para chegar na corrente sanguínea. Por isso que essa bactéria é considerada uma bactéria intracelular facultativa. Beleza? Porque a gente vai ver aqui no próximo slide que eu vou fazer, coloquei uma tabelinha com uma lista com os mecanismos de evasão, tanto de bactéria extracelular, que a gente viu na semana passada na aula 1, quanto de intracelular. E quando eu clicar, vocês vão ver na tabela que a Neisseria, ela está inclusa na bactéria extracelular. Porém, mas como ela tem esse processo de invasão e ela passa por essas células epiteliais e se multiplica lá dentro dos vacúolos, então ela é considerada um micro-organismo intracelular facultativo. Beleza? Então, bora para a finalização dessa aula, né? Terminando então com esse slide, para falar dos mecanismos de evasão imunológica pelas bactérias. Então, aqui as primeiras bactérias que eu coloquei na minha tabela são as extracelulares. Então, qual tipo de mecanismo de evasão elas podem fazer? Fazer, por exemplo, variação antigênica. Ela faz algum tipo de variação no seu DNA, consequentemente a proteína fica diferente e não vai ter mais aquele reconhecimento pelo sistema imunológico. Quem faz isso? A Neisseria gonorrhoeae, como a gente já falou, a E. coli e a Salmonella typhimurium, como bactéria extracelular. Também a gente pode ter a inibição da ativação do sistema complemento. Sistema complemento é um sistema onde a gente tem lá várias proteínas, cerca de 30 proteínas mais ou menos, envolvidas na opsonização dos micro-organismos para fazer um poro no final, que é o MAC, né, o complexo de ataque à membrana, para furar aquele micro-organismo e matar ele. Mas também não é só isso. Esse sistema complemento, ele possui algumas dessas proteínas, os macrófagos, por exemplo, têm receptores para elas, então ajuda na fagocitose também. Tem aqui no canal uma aula só de sistema complemento, uma aula bem detalhada, inclusive. Quem que se perder um pouco no complemento aí, assiste lá. Quem que faz inibição da ativação do complemento? Leptospira. Outro mecanismo, resistência à fagocitose. Nós temos então os pneumococos que fazem isso. Temos também a remoção das espécies reativas de oxigênio. Como eu já falei na aula de hoje, inclusive, quando um macrófago, por exemplo, faz fagocitose de um micro-organismo, ele tem 3 mecanismos microbicida. Então a gente tem as enzimas lisossomais, o óxido nítrico e as espécies reativas de oxigênio.
Se um desses três está com algum defeito, a gente não tem a morte adequada dos micro-organismos. Nesse caso, espécies de estafilococos podem fazer o quê? A remoção das espécies reativas de oxigênio. Agora, já partindo para a bactéria intracelular, nós temos aquelas que fazem a inibição da formação do fagolisossomo, e a gente já viu como é que isso acontece pelo Mycobacterium tuberculosis, não é, gente? Não esqueçam. Outro processo, inativação das espécies reativas de oxigênio e o óxido nítrico. Quem faz isso é o Mycobacterium lepre. E por último, eu tenho também a ruptura da membrana do fagossomo e escape para o citoplasma. As bactérias ficam no citosol. Quem que faz isso também que a gente já viu hoje? A Listeria monocytogenes. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham curtido essa aula e aprendido alguma coisa. E na próxima aula, que será a aula 3, a gente vai abordar os mecanismos imunológicos de infecção para os fungos. Eu vou tentar manter, pelo menos a gente conseguir terminar essa aula de imunidade contra os micro-organismos, fazer uma por semana, para a gente meio que já acabar com isso, tá bom? É isso. Obrigado aí pela audiência e espero que tenha ajudado vocês no conteúdo aí de imunologia do curso de vocês. Um abraço para todo mundo.